pessoal, tudo bem? Estamos de volta com Minuto de Gestão com Cláudia Pereira. Quero convidar vocês a nos seguirem nas redes sociais. Tem aqui para seguir a gente no canal do YouTube. O meu Instagram é o claudia.pereira2020. Podem nos seguir, tem sempre conteúdos relevantes em relação aos assuntos que a gente trata aqui. E essa semana nós trouxemos uma grande estrela para o nosso programa, o professor Matheus Carvalho. Ele que é procurador da Fazenda Nacional, professor de Direito Administrativo, é uma sumidade, um fenômeno na internet. Ele tem mais de 300 mil seguidores no Instagram. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, estou muito feliz em recebê-lo. E nós vamos falar um pouco sobre a nova lei de licitações que recebeu um veto sobre a publicação em diários oficiais. E queria saber a sua opinião sobre isso. Bom dia, Cláudia. Então, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Minuto Gestão. Em relação a esse primeiro questionamento, a derrubada do veto determinando a publicação no Diário Oficial e em jornal de grande circulação, eu acho péssimo, né? Enfim, eu enxergo isso de uma forma muito negativa. A ideia da nova legislação é justamente reduzir custos na contratação e nas licitações públicas, gerar uma maior celeridade, uma maior eficiência nesses contratos. A exigência de publicação em diário oficial e em jornal impresso gera um aumento de custo desnecessário para a garantia da publicidade e transparência. A verdade é que o Portal Nacional de Contratações Públicas oferece a transparência necessária para a divulgação dos editais e, sem dúvida nenhuma, mais efetiva, inclusive, do que a publicidade em um jornal impresso de grande circulação, né? Então, a lei ela voltou aí alguns anos para trás, no momento em que ela insere como necessária a publicidade em jornal de grande circulação, quando estamos numa realidade totalmente diferente, né? Uma realidade na qual jornais de grande circulação não tem mais a eficácia que tinham anteriormente no que diz respeito à publicidade, mas ainda geram um custo muito grande para a administração pública, né? Então, você não garante a redução de custo que a lei se propõe a garantir nesse ponto e, ao mesmo tempo, você cria um requisito que não vai ampliar as regras de transparência da forma como parece que vai ampliar, né? Então, me sinto incomodado com a derrubada do veto, não entendo a necessidade para garantia de publicidade, de divulgação, nem em diário, mas principalmente em jornal impresso, e acredito que a transparência do Portal Nacional seria e é suficiente para garantir a publicidade necessária. Entendi, professor. Professor, como é que o diálogo competitivo, essa nova modalidade de licitação, pode criar novas oportunidades? Então, o diálogo competitivo é um procedimento licitatório que foi importado do direito europeu e do qual eu sou fã, né? A ideia é de você passar a enxergar o contratado não mais como um inimigo, mas como um parceiro, alguém que vai lhe trazer soluções para a necessidade da administração pública. Então, a constituição do diálogo competitivo, da forma como ela foi estruturada na lei, ela divide o procedimento licitatório em duas fases. Primeiro a fase de diálogo e depois a fase de competição. Então, a competição ela surge posteriormente. Num primeiro momento, a administração pede socorro à iniciativa privada para que eles apresentem projetos de solução com o intuito de resolver os problemas da administração pública. Teoricamente, isso vai ajudar na busca de novas tecnologias pelo poder público, na inovação tecnológica, ou seja, você permite que a iniciativa privada projete uma solução com a melhor tecnologia possível, né? Depois que a administração escolher a melhor solução, aí ela parte para a discussão no que diz respeito às propostas e vai sim efetivar uma competição. O bacana é você ter na cabeça que a empresa que trouxe a melhor solução não necessariamente é a empresa que vai ser contratada, porque é possível que a proposta dela não seja a contemplada na fase competitiva, né? Então você pode ter contemplado o seu projeto de solução e não necessariamente será contratado pela administração.
A princípio, o diálogo abre um espaço para uma nova forma de contratação pelo poder público nacional e eu espero que ele seja bem utilizado. Entendi, professor. Professor, como é que nós poderíamos fazer uma licitação com um critério maior retorno econômico? O maior retorno econômico vai ser utilizado especialmente nos contratos de eficiência, por exemplo, né? Os contratos de eficiência, eles também são uma novidade na norma geral de licitação, não novidade no direito brasileiro, mas trazido para a norma geral de licitação, um contrato no qual a administração pública busca uma empresa que tenha a proposta de reduzir os custos fixos da administração pública. Então, imagine que um determinado órgão gasta, sei lá, 100 milhões de reais de energia elétrica e ele abre espaço para que as empresas privadas tragam propostas de redução desse custo. Essa empresa, ela vai reduzir o custo da administração e ela vai ganhar um percentual correspondente ao custo que ela reduziu. Olha que bacana. Então, imagine que uma empresa diz assim, eu vou reduzir o seu custo de 100 milhões de reais em 30%. Porque ao invés de comprar energia elétrica nas mãos da concessionária local, você vai comprar nas mãos de uma empresa de energia eólica lá do interior do Ceará. Outra diz, não, eu vou reduzir o seu custo em 50%, porque eu vou investir colocando ali placas solares num percentual que vai reduzir ainda mais o seu custo. Todas receberão, sei lá, 20% do que gerarem de redução para o poder público. Claro que a empresa que gera maior redução, ela ganha mais e, ao mesmo tempo, ela oferece ao poder público um maior retorno econômico. Então, aquela empresa que prometeu reduzir em 5 milhões, 50 milhões, desculpe, 50%, então, ela vai receber 20% de 50 milhões, o que significa que ela vai receber 10 milhões de reais, mas, ao invés de 100 milhões, o poder público passará a gastar 60 milhões. Enquanto a outra empresa receberia menos, né, porque reduziu 30% para 70%, mas ela teria gerado um retorno econômico para a administração menor. Então, aquela que ofereceu o melhor retorno econômico para a administração, independentemente de verificar se ela vai ganhar mais ou menos, vence o procedimento licitatório. O contrato de eficiência, se bem utilizado, promete uma redução de custos, principalmente quando a gente pensa em despesas de custeio, fantástico para a administração pública. Vamos ver como é que vai ser implementado na realidade, né? Pessoal, vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Professor Matheus Carvalho, a garantia das obras públicas com a adoção da cláusula de retomada é uma grande novidade? Sim, é uma grande novidade no direito brasileiro, né? A performance bond com a cláusula de step-in, como a gente chama, regulamentada nos artigos 99 e 102 da Lei 14.133. Então, para contratos de valores mais altos, normalmente a gente pensa em obras públicas de valores mais altos, o poder público pode exigir a prestação de uma garantia na modalidade seguro-garantia, obrigatoriamente. Então, se retira das mãos da empresa a possibilidade de escolher a forma de prestação, mas não é qualquer seguro-garantia. Pode-se exigir que esse seguro-garantia seja celebrado com cláusula de retomada, ou seja, a seguradora
ficará responsável por assumir a execução da obra, caso a empresa contratada não execute devidamente o seu objeto. Isso, pessoal, tem o intuito primordialmente de evitar obras paralisadas no meio do caminho, né? Então, a seguradora, nesses casos, a garantia pode ser um percentual bem maior. Então, ao invés de 5% ou 10%, essa garantia pode ser de até 30%, tá? O fato é que a seguradora, ela vai assumir a responsabilidade de concluir o objeto do contrato, no caso do inadimplemento da empresa contratada. No direito americano, a maioria dos estados americanos, você vê essa cláusula de step-in numa garantia de 100%, outros 50%. O direito brasileiro importou, colocando 30% no máximo o valor da garantia. Inclusive, pessoal, porque nós precisamos enxergar que quanto maior o valor da garantia, maior o custo, né? Então, precisa-se tentar efetivar uma redução desse custo e, consequentemente, essa redução de custo dependeria dessa diminuição aí do valor da garantia. Mas é o custo-benefício. É o Estado ter um custo maior na contratação, mas uma garantia maior de que esse contrato não vai ser paralisado no meio do caminho, tá? Eu considero uma novidade muito interessante também, se bem utilizada. Professor Matheus Carvalho, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Portal Nacional de Compras Públicas. Ele vai trazer realmente muitas vantagens? Olha, o Portal Nacional de Contratações Públicas nasce com uma proposta de transparência nunca antes vista no direito brasileiro, tá? A ideia é de criar-se um portal em que todas as informações referentes aos contratos no âmbito federal, estadual, municipal e distrital estarão ali alocadas. Isso gera uma grande transparência no que diz respeito aos editais de licitação. Então, as empresas que querem atuar com procedimentos licitatórios e contratos não precisam correr atrás de jornais ou diários oficiais de todos os estados e municípios. Tudo fica concentrado num único portal, né? Obviamente, a gente sabe que hoje a exigência no diário e no jornal foi reincluída, né? Mas isso não dispensa a obrigatoriedade da publicação no portal, o que faz com que todo mundo saiba onde encontrar as informações necessárias. Mas não é só isso. O portal pretende divulgar todos os inteiros teores de contratos administrativos celebrados, inclusive os seus aditivos. Pretende criar um registro cadastral único, facilitando a troca de informações e a participação de licitações para fins de registro de preço. Registro cadastral também, né, com a definição de quem tem cadastro para participar de procedimentos licitatórios, auxiliando na fase de habilitação, entre outras coisas. Espera-se que o portal seja intuitivo, e ele poderá, inclusive, auxiliar na realização dos procedimentos licitatórios. Por exemplo, o município que não tem uma plataforma para fazer a sua modalidade de licitação na via eletrônica, poderá utilizar a plataforma do Portal Nacional. Então, quando implementado, acredito que ele venha a auxiliar bastante, não só na transparência, mas na própria estruturação dos procedimentos licitatórios pelos entes federativos. E o mais importante é ele ser nacional, né? É ele abranger todos os entes da federação, criando um sistema único de publicidade e transparência. Professor Matheus Carvalho, muito obrigada pela entrevista. Já deixo aqui o programa de Portas Abertas, quando o senhor quiser voltar, para a gente voltar a falar um pouco sobre licitações e contratos, sobre direito administrativo. O Minuto de Gestão está de portas abertas. Também agradecer aos nossos internautas pela audiência e até a próxima semana com mais Minuto de Gestão.